Amém. Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a esta igreja a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Tamanha responsabilidade, mas o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração e eu vou tentar ser o mais claro possível para compartilhar com os irmãos aquilo que Ele falou comigo. Amém? E eu creio que é um recado de Deus para a sua vida. O pastor Daniel pregava no domingo sobre orar, vigiar e se submeter à vontade de Deus, não é verdade? Amém? Ele não pregou sobre isso? Orar, vigiar e se submeter à vontade de Deus. E eu fiquei refletindo sobre essas palavras, quando ele me ligou no domingo, me pediu para que eu fizesse o encerramento da Semana do Clamor e tivesse nessa mesma direção. Eu falei assim, amém, pastor. Deus já está trabalhando no meu espírito aqui e me dando uma palavra. Irmãos, e não tem como falar de vontade de Deus sem lembrar daquele que foi 100%, que seguiu 100% a vontade de Deus. Quem foi, irmãos? Quem foi? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, em Lucas 22. Lucas 22, versículo 42. Esqueça um pouquinho dos seus problemas, dos seus afazeres, das suas atribuições profissionais, estudantis, para que o Senhor fale com você, e para que você tenha força para se submeter à vontade de Deus, para seguir a sua vida. Não é verdade, irmãos? A gente tem que alimentar aqui, a igreja é um posto de gasolina, né? A gente se alimenta, abastece, para a gente pôr o nosso carro para funcionar lá fora. Não é verdade? Amém, irmãos? Lucas 22, versículo 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Feche seus olhos por um instante. Dá uma respirada funda aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua palavra, que é viva e que é eficaz. Que possamos, como o hino que foi cantado, te conhecer. Conhecer o Senhor e a tua palavra. Que possamos, ó Deus, aprender a submetermos à tua vontade. Que eu diminua, Senhor. E que o Senhor cresça na minha vida e nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu vim a caráter, do acampamento de adolescentes, que foi uma bênção. Quem esteve lá no acampamento de adolescentes? Amém? Ah, vocês ficam aí no cantinho. Que engraçado. Glória a Deus. E foi uma bênção, irmãos. E eu estava lá no acampamento e quando eu cheguei, depois que eu ministrei lá, eu fui para minha casa e o meu menino Davi, tem 3 anos, ele chegou perto de mim e da mãe e falou assim, ô pai, eu quero ser um pastor. Eu falei, como assim? Como que é, Davi? Ele falou, eu quero ser um pastor. Irmãos, é a maior alegria, a maior dádiva dos nossos corações, como pai, ouvir isso de um filho. Falou assim, eu quero ser um pastor, mas eu vou aprender a tocar todos os instrumentos, eu vou tocar bateria, eu vou cantar, e eu vou pregar, igual o senhor pregou. Eu falei assim, glória a Deus. É no caminho que a gente vai orientando, né, irmãos? E não tem como nos submetermos à vontade de Deus sem estar em oração. Em Mateus 6, versículo 9, 10, o próprio Jesus nos ensinou, quando for orares ao Pai, como que nós temos que orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Amém? O próprio Jesus, em oração, pediu, nos orientou, nos ensinou a orar, pedindo para que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas. Amém? E quando nós lemos no capítulo 22, versículo 42 de Lucas, Jesus estava orando. Mais uma vez ele estava orando, Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas contudo,
não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua. Amém, irmãos? Para nos submetermos à vontade de Deus, primeira coisa que a gente aprende, estar em oração. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado assim, estar em oração. E o segundo tópico aqui, para submetermos à vontade de Deus, a vontade de Deus a gente aprendeu em Romanos 12:2, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente já entende que quando a gente está no centro da vontade de Deus, ou próximo do centro da vontade de Deus, e nos submetendo a ela, a gente começa a experimentar o que é bom, perfeito e agradável vindo de Deus. Não estou falando de bom, perfeito e agradável da terra, não. Porque os prazeres da terra são momentâneos e eles não são agradáveis e eternos ao Senhor. Amém? Estou falando de vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e eterna. Amém? Então a gente aprende que a gente tem que orar para submeter essa vontade, e a gente aprende que a gente tem que ser obediente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor. 1 Reis 8:23. Eu sei que o tempo não é meu amigo, mas eu vou tentar ser muito breve. 1 Reis 8, 22 e 23. A oração que Salomão fez. Posso ler? Amém? 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 e 23. E pôs Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus e embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que andam conforme a tua vontade. Amém? Quer viver uma vida no centro da vontade de Deus? Quer submeter-se a essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Ore e obedeça. Amém? Repita comigo, oração e obediência. Agora, oração, obediência e fazer o bem. Oração, obediência e repita comigo, fazer o bem. Irmãos, fazer o bem não lhe traz salvação, mas fazer o bem mostra que você é salvo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,15. Vamos passear na Bíblia aí, irmãos. 1 Pedro 2,15. Olha como que a vontade de Deus é para as nossas vidas, ó. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Amém? Essa é a vontade de Deus. Fazer o bem é a vontade de Deus. É onde a igreja se manifesta, mostrando o amor da igreja para com este mundo. Não é verdade, irmãos? Para com os perdidos, para aqueles necessitados. Então, fazer o bem. Então, ó, repita comigo, oração, obediência e fazer o bem. A própria Bíblia diz, irmãos, que é a vontade de Deus. Amém? É a vontade de Deus. E agora, Salmo 37. Salmos 37, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Oração, obediência, fazer o bem. E olha, quando a gente se submete à vontade de Deus, olha o que acontece. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Quando eu me submeto à vontade de Deus, quando eu deixo Deus administrar a minha vida, quando a Bíblia fala de deleite, ela fala quando eu tenho fé, quando eu tenho confiança e quando eu tenho esperança no Senhor. Amém? Deleitar no Senhor é se entregar totalmente a Ele. Deleitar no Senhor é deixar Ele agir, deixar Ele conduzir, ou seja, é deixar com que a vontade dEle se submeta na sua vida. Amém? Deleita-te no Senhor. A partir do momento que você deleita e confia no seu Deus, naquele que você levantou a mão e creu, você vai deleitar nele e Ele vai conceder os desejos do seu coração. Sabe por quê? Porque os desejos do seu coração, com a sua mente controlada pelo Senhor, Ele vai te conceder porque é a vontade dEle para a sua vida. Amém? E ainda a Bíblia fala mais: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quer dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a condução do carro para Ele.
Deixa Ele dirigir sua vida. Fala com o seu irmão assim, deixa Jesus dirigir sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Irmãos, não tem jeito de ter 2 motoristas, tem? Tem ou não tem? Só tem jeito de ter um motorista. Tem até um copiloto, tem uma pessoa do lado, mas motorista com a condução no volante só tem um. E tem que ser Jesus. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Isso é se submeter à vontade de Deus. Amém, irmãos? E nós temos que, além de orar, obedecer, se submeter à vontade de Deus, entregar, deixar Ele conduzir as nossas vidas, nós temos que agradecer. Em todas as coisas. Não é agradecer só quando tudo está bem, não. É no momento de luta, de adversidade. É quando você não está enxergando a solução lá na frente. Você tem que dar graças a Deus. Amém? Por uma enfermidade, por um desemprego, por falta de dinheiro, por qualquer circunstância diversas. Agradecimento. 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia fala de agradecimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amém, irmãos? Espera aí, 5,18. Nós vamos ler até, na verdade, o 16, o 17 e o 18. Amém? 16. Regozijai-vos sempre. O que é regozijai-vos, irmãos? Alegrai-vos. E como a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar? Como? Sempre. Sempre. Está passando por luta? Está alegre. Está com dinheiro no bolso? Está alegre. Está com saúde? Está alegre. Está passando mal? Está alegre. Regozijai-vos sempre. Isso é imperativo, sempre. Amém, irmãos? 17. Orai. Orai. Orai sem cessar. Quanto mais você ora, menos de você e mais de Deus. Quanto mais você está na presença de Deus, menos carne, menos pecado e mais espírito. Amém? Então põe a mão no seu peito assim. Fala assim, quanto mais eu oro, menos eu peco. Quanto mais eu oro, mais eu aproximo de Deus. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Amém? E 18. Em tudo, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Em tudo dai graças. Em tudo glorifica. Em tudo exalta, porque Ele tem um controle da sua vida. Amém? O Senhor tem um controle da minha e da sua vida. Então, quando Ele tem um controle e Ele dirige, você tem que agradecer por todas as circunstâncias. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe o que está lá na frente e a gente não sabe. Eu queria que você abrisse em Isaías 55. Aleluia, Isaías 55. Versículos 8 e 9. Sabe por que eu te falo de submeter à vontade de Deus? Primeiro, porque o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele se submeteu totalmente à vontade de Deus. Amém? Estou te falando algo bíblico que o seu Senhor fez. Jesus fez. Ele se submeteu totalmente à vontade de Deus. É menos de mim e mais do Senhor. Amém? Menos de mim e mais do Senhor. Olha que pancada que a gente toma, irmãos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? A gente só consegue enxergar no horizontal. Eu não consigo enxergar mais do que eu via shopping ali, mas o Senhor vê além. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, amém? Ele tem todo o poder, toda a autoridade, sabe todas as coisas, está em todos os lugares, e Ele sabe o que é melhor para nós.
Amém? Fala com o seu irmão assim, o Senhor sabe o que é melhor para você. O Senhor sabe o que é melhor para você. Em Mateus 7, 21 diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo que diz o Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, a gente aprende uma coisa muito séria. Para ir para o céu, tem que se submeter à vontade de Deus. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado assim. Para ir para o céu, temos que se submeter à vontade de Deus. Temos que nos submeter a essa vontade. Amém, irmãos? Para ir para o céu, tem que submeter à vontade de Deus. E o salmista, ele, no momento de regozijo, né? Ele diz, no Salmo 40, versículo 8, tenho grande alegria, Senhor, em fazer a tua vontade. A tua lei está no fundo do meu coração. O salmista dizia isso com alegria. Senhor, eu quero submeter a tua vontade. A tua lei, os teus mandamentos e a tua palavra é minha alegria, meu regozijo. Quer dizer, ela está no fundo do meu coração. O próprio salmista, no Salmo 143, versículo 10, ele disse, Senhor, ensina-me a fazer a tua boa vontade, pois tu és o meu Deus que é bondoso e que o teu Espírito me conduza. Amém, irmãos? Estou falando de Bíblia, estou falando daquilo que Jesus fez. Ele foi até a cruz, se submeteu à vontade de Deus. Jesus tinha um propósito muito definido. Irmãos, se submeta a essa vontade. Para de bater cabeça. Para de gastar energia onde não sai nada. Bater. Achar que você tem a solução, você não tem a solução. Qualquer problema, qualquer dificuldade que você estiver passando, ela está ali na porta. Se você, quem tem problema, irmãos? Quem tem problema? Eu tenho. Quem tem problema, levanta a mão. As duas, o pé. Se tem um problema que você ainda não encontrou a solução, então deixa Deus dirigir sua vida para Ele te dar a solução. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem adversidade. Mas deixa Deus conduzir. Se submeta à vontade dEle. Em oração, em obediência, em agradecimento, em entrega, em confiança, em deleite, em oração sem cessar. Amém? Fazendo o bem e agradecendo sempre ao Senhor. João 9,31 diz, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua boa vontade. Se submeter a essa vontade, irmãos, é deixar Ele dirigir, é deixar Ele conduzir. Quando a Bíblia fala, menos de mim, que eu diminua e que Ele cresça, é porque Ele quer conduzir a sua vida. Amém? Ele quer te dar direção. Deixa Ele te dar direção. Deixa Jesus direcionar a sua vida. Passe a condução para Ele. E faz prova dEle. Mas não passa a condução com a mão no volante assim não. Ó. Você fica do lado com a mão no volante. Não tem jeito de dois dirigir não. Um vai para uma direção e o outro vai para outra. Porque somos sabedores que Deus, Ele conhece lá, além da montanha. Amém, irmãos? O Senhor sabe o que está na frente. Ele sabe o que tem para acontecer. Os pensamentos e os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Se até hoje você conduziu a sua vida, deixou o seu ego, o seu eu, a sua vaidade falar mais alto e você só bateu a cabeça, está na hora de deixar Jesus dirigir sua vida. Fala com o irmão assim, está na hora de deixar Jesus dirigir sua vida. Está na hora, irmão. Deixa Ele conduzir sua vida. Amém? Deixa Ele tomar a frente. Deixa Ele direcionar. Algumas coisas são importantes e que Jesus espera da igreja. Espera de nós como cristãos. Oração, obediência, leitura da palavra. Não tem como, irmãos, nos submetermos à vontade de Deus sem orar a Ele e sem conhecer a sua palavra. Não tem como ter uma vida submetida a essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, com uma vida de pecado, com uma vida de desobediência. E quando eu te dou a receita da obediência, você lembra da desobediência? Quando eu te dou a receita do agradecimento, é porque tem murmurador. Quando eu te dou a receita da verdade, é porque tem mentira.
Amém, irmãos? Quando eu te falo de esperança, é porque tem gente que não tem esperança. Quando eu te falo de confiança, é porque tem gente que não confia. Quando eu te falo de entrega, é porque tem gente que não entrega. Quando eu te falo de deleite, é porque tem gente que não deleita no Senhor. Está dentro da igreja há 20 e 30 anos, mas não entregou a vida totalmente a Jesus. Aí põe a culpa em todo mundo, mas a responsabilidade é de quem? É da própria pessoa. Terceiriza para a igreja, terceiriza para o pastor, terceiriza para o líder, mas a responsabilidade é dela. Tem coisas que só você pode fazer. Você sabia, irmãos? Tem coisa na sua vida que só com a sua decisão, só com a sua atitude, para você se submeter à vontade de Deus, tem coisa que só depende de você. Amém? Brasil, nós ministramos obediência. Ministremos obediência ao Senhor. A solução do Brasil está na obediência ao Senhor Jesus. A solução do nosso país está em se submeter à vontade de Deus, não à vontade do homem, porque o resultado da vontade do homem está aí. Corrupção, ignorância, pecado, desobediência. E a palavra de Deus está acessível para todos nós. Amém, irmãos? A palavra do Senhor está acessível a todos. Mas a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que sinalizar. Irmãos, a responsabilidade de pregação da boa nova, da boa notícia do evangelho é da igreja. É da igreja. Quem tem que levar a solução para o país é a igreja. Amém? É a igreja que tem que mostrar para as pessoas a se submeter à vontade de Deus, à obediência ao Senhor e à sua palavra, aos seus estatutos e aos seus mandamentos. Amém, igreja? A responsabilidade é da igreja, não é dos anjos. É o que Jesus pediu para nós, ser testemunha em todos os lugares. A partir do momento que a igreja se posiciona com obediência, no seu serviço, na sua escola, na sua vizinhança, as coisas começam a mudar. Amém, igreja? Quando a igreja se submete à vontade de Deus, as coisas começam a mudar. Quando a igreja se posiciona como sal e como luz, o mundo começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Mas nós só conseguimos nos submeter a essa vontade quando a gente, como pessoa individual, começa a também a viver essa vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque se a igreja estiver desregrada, fora do controle do Senhor, vivendo uma vida na carne, a igreja não vai conseguir se submeter à vontade de Deus e não vai ter o centro do Senhor, o Espírito Santo como direção. Aí vai ser um balaio de gato. Essa é a verdade. A igreja tem que se submeter à vontade de Deus e viver em obediência. Amém, irmãos? Obediência, orar e vigiar. Orar sem cessar e vigilância 100%. Amém? Fala com o irmão assim, vigilância 100%. Vigilância 100%. Amém, irmãos? É olhando para um lado e para o outro, é orando, é vigiando, é pecando menos, é lendo mais a Bíblia e pecando menos, é orando mais e pecando menos. Quanto mais eu faço isso, mais eu aproximo do Senhor. Amém? Quanto mais eu oro, menos eu peco. Quanto mais eu oro, mais eu obedeço. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu estou próximo da verdade. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu absorvo a verdade. Amém? Ela é a verdade que traz salvação para o mundo. A Bíblia é a verdade que vai mudar o mundo. Essa verdade está aqui. Mas pouca gente quer ler essa verdade. Pouca gente quer se submeter a essa vontade de Deus. A verdade e a solução está na Bíblia. E pouca gente quer ler a Bíblia. As pessoas querem se alimentar, né? Querem se alimentar da Bíblia. O pastor prepara e prega para mim. Não, irmãos. Isso é individual. Isso é diário. É na sua casa, em todo tempinho que você tiver. Bíblia. Bíblia na cabeça. Amém, irmãos? Bíblia na mente. Leitura, leitura, leitura. Bíblia, palavra. Essa é a solução. Submeter à vontade de Deus é conhecer a palavra dele. Amém? Amém ou não amém, igreja? Se submeter à vontade de Deus é conhecer a palavra dele, para ter argumento, para defesa da sua fé, para salvar os perdidos, para trazer solução para os perdidos, solução para o país. Amém, igreja? Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Eleve o seu pensamento a Deus. Esqueça dos seus problemas, que você não resolveu até agora, deixa que depois o Senhor vai resolver para você.
Não adianta você ficar pensando agora nos seus problemas, nas dificuldades, nas adversidades, não. Foca no Senhor. Foca no solucionador de problemas. Foca nele. Eu vou ler 2 referências bíblicas. Vou ler 2 referências bíblicas para vocês. Com seus olhos fechados. Para você esquecer um pouquinho dessa natureza. Esquecer um pouquinho do seu olho natural. Da pessoa que está do seu lado aí. Que ela pode te ajudar, mas ela não tem a solução para o seu problema, não. A solução está em Jesus. Em 1 João capítulo 5, no versículo 13, 14 e 15, diz: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E eu vou ler mais uma referência para você. Está em Jeremias. Os irmãos do louvor podem ir cantando. E você vai ficar com o seu espírito aí para você refletir sobre a sua vida. Refletir sobre aquilo que você pode fazer para mudar. O Senhor vai te dar direção aí. Porque daqui a pouco nós vamos guerrear. Semana do clamor é clamor. Amém? Semana do clamor é clamor. Semana do clamor é súplica. Semana do clamor é guerra. Jeremias 29, no versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Assim diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar aí, em nome de Jesus.